Bom dia, amados, a paz de Cristo. Quero desejar a você uma semana abençoada, uma semana produtiva, uma semana próspera, cheia de paz e saúde para você e para toda a sua família. Nós tivemos um devocional na sexta-feira falando a respeito da oração Por que orar? E hoje eu quero dar continuidade, falando mais um pouco a respeito da oração. Como é importante a oração. E quero citar aqui um texto que fala de oração, que é 1 Tessalonicenses 5,17. Um textinho bem pequenininho, um texto bem pequeno, mas que diz muito. Orai sem cessar. É um texto que Paulo escreve à igreja de Tessalônica, trazendo essa orientação de suma importância. Como orar sem cessar? É estar sempre com o pensamento ligado nas coisas que são de Deus. Constantemente o seu pensamento estar sempre em contato com Deus, dizendo: Senhor, tenha misericórdia disso, Senhor, abençoa isso, Senhor. Mesmo trabalhando, mesmo caminhando, ou dirigindo, fazendo qualquer atividade que você possa estar fazendo, você pode ter um pensamento voltado a estar falando com Deus. Mas existe também uma questão de ter uma disciplina, que foi aquilo que nós falamos no último vídeo falando a respeito de orar. Por que orar? É importante ter uma disciplina de oração para que haja sempre esse contato, né, de uma maneira mais direta com Deus, de uma maneira mais específica, buscando realmente tirar um tempo para orar. E existe alguns problemas que acontecem para que esse momento que você se dispõe a orar não seja quebrado. Porque vou citar alguns problemas aqui que faz com que a sua resistência de oração ela seja uma resistência que sempre fracassa, né? Não consegue ter a resistência de permanecer, de continuar orando. Algumas delas que eu quero estar citando é quando você se dispõe a orar, começa a surgir pensamentos de coisas que você precisa fazer. Às vezes não são coisas urgentes, mas você precisa fazer. E aí você se dispôs a orar. E aí começa a vir esses pensamentos que você tem que fazer alguma coisa. Aí você se desconcentra e acaba desistindo. A sua resistência é minada. Você para de orar e vai fazer aquilo que você pensou que precisa fazer. Uma outra coisa é quando seus pensamentos, você não consegue se concentrar na oração. Você está orando e daqui a pouco seus pensamentos estão vagando por outro lugar, por outra região, por nada a ver daquilo que você estava orando. Você começa a ter outros pensamentos, o pensamento não concentra, não consegue, seus pensamentos não conseguem se concentrar na oração. E muitas vezes pode ocorrer que quando você está concentrado até na oração, vamos supor, alguém fez um pedido, ora para o fulano de tal, e aí você se concentra para orar para essa pessoa, só que seus pensamentos começam a vagar em volta da amizade dessa pessoa. E aí você começa a pensar de uma maneira assim nessa pessoa que já fugiu a oração. Começa a pensar nos problemas, aqueles que estão à volta, familiares talvez, e aí perde essa concentração da oração também. Muitas vezes, até que mesmo que seja num tema mais específico em estar orando, você pode se perder e perder a concentração. Há muitas pessoas que não conseguem realmente orar exatamente por causa disso, não conseguem concentrar em orar e continuar e permanecer orando. Não é uma questão de tempo, não estou falando aqui por uma questão de tempo, estou falando por uma questão de disciplina, de você conseguir fazer isso diariamente, constantemente. Quando você começa a orar e começa a olhar no relógio, já é um sinal que você já está
acabado na oração, vamos dizer assim, né? Nossa, já findou meu tempo, não estou conseguindo mais. É um sinal que você orou pouco até. E embora já não tenha nem palavras mais para orar, porque já desconcentrou e o relógio já fez com que você pense, nossa, não consigo orar mais. Já orei para o planeta inteiro, né? Já não tem mais para quem orar. E aí, mais uma vez, é quebrado essa resistência que você precisava de ter. É minada essa resistência. E aí você para de orar de novo e não consegue mais. Muitas pessoas não conseguem ser estimuladas na oração exatamente porque não tem essa concentração, não consegue estar concentrado para orar. Mas existem algumas sugestões que eu quero estar passando da minha vida, experiência, da minha experiência de oração, que é importante, que para mim foi importante e faz com que eu tenha esse momento de oração. Primeiro é você ter um lugar. Quando você se dispõe a ter um lugar para orar, você consegue ter esse lugar específico, já determinado, em tal lugar é o lugar que eu vou orar, já favorece, porque você já tem como disciplina esse lugar. Uma questão de horário é importante, se você puder ter um horário também, é bom para você ter sempre esse horário para você poder estar orando. Qual horário? O melhor que você achar. 3 horas da manhã, 5 horas, 7, 8, 10 horas, não importa. À noite ou antes de dormir, não importa. Aqui o que nós queremos estar tratando e incentivando você a ter essa disciplina de poder querer e fazer essa disciplina valer na sua vida para uma vida de oração mais aplicada. Criar uma rota de oração também é importante. É importante, imagine que você vai para um endereço, você tem uma rota para você chegar nesse endereço. A oração é a mesma coisa. Você tem que criar uma rota de oração. Primeiro, vou fazer o quê? Há uma série de livros. Eu já li muitos livros a respeito de oração e apliquei muitas coisas que eu aprendi que me favorece muito para a gente manter essa vida de oração. Como? Primeiro, eu agradeço a Deus, vou fazendo os meus agradecimentos de tudo que Deus fez por você, de você estar podendo orar, de você poder estar com saúde, de você poder ter a sua família, o trabalho. Agradecimento em geral, isso aí é uma coisa que é natural de você fazer quando você começa a orar. E outra coisa, é importante que você reconheça as suas falhas e confesse diante de Deus também. Mas toda oração, toda oração, você não peca sempre? Todas as vezes nós pecamos, então confesse. É importante você confessar também. Abra sua boca e fale também das suas mazelas, dos seus erros, dos seus pecados. E depois vem os pedidos, né? Depois vem os pedidos, aí sim você aplica os pedidos. Então essa é uma rota, é apenas um direcionamento que você pode ter para você ter um período de oração. Expresse as suas experiências de oração. Coloque isso diante de Deus, né? Senhor, aquele momento quando eu estava orando, eu acho isso muito bacana. Eu consigo fazer isso e sinto que realmente é uma maneira de expressar momentos de oração que eu já tive, que são as minhas experiências. Eu formulo elas novamente na minha mente para ser agradecido a Deus do que Deus fez, do que Deus realizou, né? Até muitas vezes citando até passagens bíblicas, né? É bacana isso também, faz com que a sua oração fique mais consistente e você seja mais aplicado. Todas as vezes é importante você não se preocupar com a questão do tempo. Todas as vezes que você se prostrar a buscar ao Senhor, não fique preocupado com qual período, com quanto tempo você vai conseguir ficar. É importante que você tenha esse período, e isso você vai tratar como disciplina. Quando você faz assim, você começa a criar uma certa resistência no sentido de poder estar orando mais, estar mais, buscando mais ao Senhor.
E esse tempo da qual nós vivemos é importantíssimo termos essa disciplina de estar orando para manter uma vida viva, uma fé viva, uma vida de oração, uma vida espiritual viva. É através da oração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que haja paz e saúde sobre a tua casa e sobre a tua família. Espero que essa palavra tenha edificado a sua vida. Fique com Deus e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.